hoje a gente chama de Cronos, né? Que é o tempo cronológico. E esse é exatamente o início da criação. Quando Deus fala assim, que haja luz, ali começa o tempo. E antes, por que isso era necessário? Porque só Deus é eterno. A gente concorda que só Deus é eterno? Ninguém tem mais eternidade, nem anjo, nem nada. Porque tudo teve um princípio. Sim. Se para ter tudo tem um princípio, você tem que ter duas coisas. A ciência fala, tem que ter espaço e tempo. Isso tem que ser criado. Sim. Então isso é uma pré-existência. Para você ter qualquer outra coisa, a primeira coisa que tem que ter é tempo e espaço. Então, se Jesus foi criado, ele tem que ter antes dele, tem que ser no tempo, ter antes. Aí lá em Colossenses 1,16, ele vai falar assim, ó, ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, ele é antes do tempo. Se ele é antes do tempo, ele é eterno. Essa é a diferença entre ser criado e ser gerado. Por exemplo, eu estava falando com o Bira aqui antes, quando a gente que é pai, né, a gente tem nossos filhos, e por mais que a gente goste dos nossos filhos, nós não criamos nossos filhos. Teu filho, ele não é uma criação sua. Nós geramos os filhos. Por que nós geramos filhos? Porque a nossa genética, claro que aqui é falando de homem e mulher, né? Mas através da nossa genética, nós transmitindo, hereditariedade transmitindo algo que é nosso, da nossa própria natureza. Cor do cabelo, cor dos olhos, né? A gente transmite isso. A gente não cria A gente não cria, porque a gente não chega ali, eu quero que seja, olha assim, eu vou fazer tal forma. Não, você gera. Isso é geração. Por isso que Jesus ele foi gerado. E quando que ele foi gerado? Na eternidade. Eternidade não tem tempo. Por isso que lá em Miqueias, capítulo 5, vai falar que a origem dele é desde os dias da eternidade. Eternidade não tem tempo, é atemporal. E por isso sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo. Sempre existiram. E aí quando resolve fazer todas as coisas, por isso que lá em Gênesis fugiu o texto, fugiu qual que é o texto. E fala 1,27, né? Façamos o homem. Quando ele vai falar, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todos os pais da igreja, a igreja, entendiam que era Jesus com o Pai. E até mesmo nós entendemos isso. Os judeus talvez eles vão falar que é um adjetivo superlativo de Deus, mas a gente entende que esse ato de criação, e vários textos que Deus vai falar, desçamos e confundamos, quem irá por nós, que era Deus manifesto na sua pluralidade. Até mesmo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que vai falar, ouça, Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor é um. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Echad. Essa palavra, Echad, que é um, a palavra está no plural. Ela vai mostrar que é um dentro de uma série. É a mesma coisa do Echad, quando estava no jardim do Éden, fala, faça que o homem vai se juntar com a sua mulher e os dois sejam uma só carne. Ou seja, duas pessoas distintas, um homem e uma mulher, duas pessoas distintas, mas são uma só carne. Por que a gente fala que o casamento é tanto uma prova de relacionamento que Deus tem? Porque você está em unidade com a tua esposa, embora sejam distintos. Deus estabeleceu o homem, vai ser cabeça da casa, vai comandar. A mulher vai ser auxiliar do marido e vai ter. Isso não faz da mulher ser menos ser humano do que o homem e o homem ser mais importante para a mulher. Tanto que a mulher ama o homem como Cristo, sujeita ao homem como Cristo, e o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, os dois, na verdade, vão se amar de forma igual. Só que através de papéis distintos. O que não significa que um seja mais ser humano que o outro. Da mesma forma, Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um não é mais Deus que o outro, tem melhor natureza, eles têm a mesma natureza.